Quando alguém bate à sua porta, ou quando alguém lhe chama pelo interfone, não é? O que você faz primeiro? Qual é a sua primeira atitude quando alguém abre a porta? Talvez você olhe pelo olho mágico, tentando ver quem é. Quem está batendo a porta ou quem está tocando pelo interfone, certo? Quem é? Essa é a primeira atitude. Quem está batendo a porta? Ninguém abre a porta assim do nada, no escuro, sem saber exatamente quem está batendo. Pode ser que, seja algo indesejado. E quando você não está preparado para receber aquele que bate a porta, ou toca o seu interfone, ou manda uma mensagem: estou indo na sua casa hoje. O que acontece quando você não se sente preparado para receber? Talvez literalmente, pensando no caso da porta, você talvez dá aquela espiadinha pelo canto da janela e faz de conta que não tem ninguém em casa. Já aconteceu isso? Pode acontecer. Faz de conta que não tem ninguém. Pois vejam, essas situações todas, a gente está falando delas aqui porque elas refletem aquilo que o texto do Apocalipse nos coloca. Vejam, o texto bíblico, pode passar o slide ali, ele começa dizendo isso, no versículo que nós selecionamos para a reflexão. Eis que estou à porta e bato. O coral cantou isso. Alguém à tua porta está. Mas aqui vai uma observação, antes de nós olharmos com atenção para esse versículo todo. Essas palavras, eis que estou à porta e bato, elas foram escritas a uma igreja. A igreja da Laodiceia, uma igreja constituída, grupo de cristãos. A eles foi escrita essa carta. Ela não foi escrita a uma cidade pagã, de descrentes ou pessoas que nunca tivessem ouvido falar do Evangelho. Foi escrita a uma igreja. Foi escrita a eles. Uma igreja de verdade, uma igreja que cantava, uma igreja que se reunia, uma igreja que orava, que já tinha uma história, uma trajetória de fé. É a eles que a carta, em primeiro lugar, foi escrita. E, ainda assim, Jesus está do lado de fora, batendo. Estou à tua porta e bato. Por quê? Por quê? Ora, talvez porque com o tempo aquela igreja havia, sem o perceber, fechado a sua porta por dentro. Havia fechado a porta. Vocês não são quentes nem frios. O trecho começa chamando a atenção para isso. Sem perceber, sem drama, sem crise visível, dia a dia, talvez a fé daqueles cristãos que se reuniam naquela igreja estava se esfriando. E a porta ficou trancada por dentro. Está claro, então, que o texto bíblico de Apocalipse, o versículo em destaque, ele é uma carta escrita para a igreja, em princípio. Não tanto aos que são fora dela. É uma carta para quem está dentro. Para quem está dentro. Percebam, é Jesus que está do lado de fora. Estou à tua porta e bato. Tem uma canção muito famosa, muito conhecida, talvez vocês tenham lembrado dela, mesmo eventualmente sem saber de quem é a música. Em português chama-se Batendo à Porta do Céu. O Zé Ramalho gravou também, né? É uma música do Bob Dylan. Batendo na porta. É uma música que já foi regravada inúmeras vezes por gente de todo tipo, pessoas que creem, pessoas que não creem, pessoas, enfim, de todas os ramos. A canção fala de um homem, provavelmente um soldado, que está entregando as suas armas, entregando a vida, né? Está prestes a morrer. E ele bate, bate, bate na porta do céu, né? Bate, bate, bate na porta do céu.
Lembram dessa música, né? Zé Ramalho gravou em português. Mas percebam, no caso dessa música, é o homem que está batendo à porta dos céus. Né? É o homem que está batendo à porta do céu, como alguém que diz assim: aceita-me, deixa-me entrar, deixe-me entrar. É uma canção bonita, é verdade, sincera, cheia de humanidade, mas é o contrário do que o texto bíblico de Apocalipse está nos mostrando. É justamente o contrário. No caso do texto, não é o homem que está batendo à porta dos céus, é o próprio Jesus que está batendo na porta do coração dessa igreja, desse homem. Porque o texto que lemos, né, mostra de fato: eis que estou à porta, é o próprio Cristo. E olha que notável, ele não bate de longe. Ele não grita do outro lado da rua: ô fulano, você está em casa. Não manda um zap, ele bate a porta. Ou seja, ele desce, ele vem ao encontro. Chegar até a porta da casa, hoje em dia, é um pouco complicado. Você tem uma cerca antes, tem seguranças às vezes, até chegar na porta da casa é difícil. Mas aqui no texto, Cristo bate a porta. Pois é exatamente isso que Jesus fez. É exatamente isso que Jesus faz. Se nós lembrarmos apenas do Evangelho de João, a gente vai ver vários momentos em que isso acontece. O Evangelho de João começa dizendo: o Verbo estava com Deus, era Deus, estava no princípio com Deus, todas as coisas foram criadas por meio dele, está falando de Jesus. Esse Verbo se tornou carne e veio morar aqui entre nós. Ele desceu ao nosso encontro. Veio ao encontro do nosso coração, veio ao encontro da porta do nosso coração. O mesmo Evangelho de João, João 3,16. Deus amou o mundo tanto que deu o seu Filho, para que todo que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. É Deus vindo ao encontro, portanto, é Ele quem toma a iniciativa. Essa é a grande diferença. É Deus quem vem ao nosso encontro e bate à porta. A mensagem da cruz é justamente essa descida. Um Deus que não fica lá nos céus esperando pelo ser humano bater à porta dos céus, mas é um Deus que vem ao encontro, um Deus que desce, um Deus que se aproxima, que bate à porta. E essa é uma diferença, eu costumo dizer, isso é uma diferença brutal do cristianismo com relação à maioria das outras religiões. O mundo está cheio de religiões que tratam de gente tentando chegar, subir aos céus para bater à porta. E o cristianismo prega justamente o contrário, é um Deus que vem, que desce ao nosso encontro. É Ele quem toma a iniciativa. Essa é a mensagem da cruz. A mensagem da cruz é Deus em Cristo, o Verbo eterno que se faz humano, descendo, vindo ao nosso encontro. Isso muda tudo. Isso muda tudo, porque muda justamente quem toma a iniciativa. Você não precisa subir até Deus para bater a porta dos céus, Ele desce até você e bate à sua porta. Mas observem a continuidade do versículo. Estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Se alguém ouvir e abrir a porta, entrarei. Quando vocês fecham a porta da casa de vocês, de que lado vocês passam a chave? Do lado de fora? Não. Né? Do lado de dentro, óbvio, do lado de dentro. A porta se fecha por dentro. Na porta da fé também é assim. Quando ela se fecha por dentro. E aquele que bate do lado de fora não força a porta. É iniciativa dele bater, estar ali, estar à disposição. Seria muito desagradável se na nossa casa, fechada por dentro, chegasse alguém e forçasse a porta do lado de fora. É justamente isso que a gente não quer. E Jesus não faz isso. Ele não obriga você a abrir a porta do seu coração. Ele não obriga. Ele diz: estou aqui. Estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir, aí sim, eu entrarei. Como seres humanos, temos a plena liberdade de dizer, não, não quero. Temos a plena liberdade de fechar o nosso coração e dizer, não quero, não vou abrir a porta do meu coração. Não me venha com churumelas, né? Dizia o humorista antigo. Mas vejam a continuidade do versículo. Cearei com ele e ele comigo. Cearei com ele. Talvez você esteja pensando, mas está parecendo aquele visitante indesejado que chega no almoço de domingo sem avisar, né? E você está despreparado para receber visitas. Entrarei e cearei. O cara está se oferecendo para jantar comigo ou almoçar. E eu diria assim que talvez seja esse o motivo, porque muitas pessoas não abrem a porta, também no sentido espiritual. Dizem, eu não estou preparado para receber esse visitante. Não estou preparado para abrir a porta. É melhor dar aquela espiadinha pela janela e fazer de conta que não tem ninguém em casa. Mas eu quero lembrar com vocês, contar para vocês um pequeno relato da minha família. Os meus pais sempre moraram no sítio, né? Interior lá de Marechal Cândido Rondon, extremo oeste do Paraná. E lá eles tinham de tudo, e ainda tem. Minha mãe é falecida, mas o meu pai está lá e ele tem de tudo. Frango caipira, ovo caipira, porco, gado, açude, tilápia, né? Frutas de todos os tipos. E sempre que o meu pai e a minha mãe nos visitavam, quando eu morava mais perto, em Tupãssi, eles vinham com o porta-mala do carro assim abarrotado dessas delícias do campo. Nem perguntavam se podia trazer, simplesmente traziam, abarrotado. E a gente costumava brincar com eles da seguinte forma, enquanto descarregavam aquelas delícias todas do campo, o pai e a mãe vêm para a festa e trazem a festa junto. Né? Eles trazem a festa junto. Eles vinham para a ceia e traziam a ceia junto, pois é o que Jesus também faz. É o que Jesus também faz. Você resistiria a alguém que bate à sua porta para te oferecer de graça um banquete celestial? Pois é o que Jesus nos oferece. É o que Jesus nos traz. Você não precisa entender racionalmente tudo, não precisa ter a vida toda arrumadinha, estar pronto para abrir a porta, não precisa fazer por merecer. Basta abrir a porta e deixá-lo entrar. E deixá-lo entrar. Veja o que escreveu o apóstolo Paulo aos Romanos. O dom gratuito, observem nessa palavra, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Dom gratuito, ele vem para a ceia e traz a ceia junto. É o dom gratuito, o presente que ele vem trazer. Cearei com ele é a ceia que ele mesmo prepara. A ceia preparada, ele é dom gratuito. No início da reflexão, eu observei que esse texto de Apocalipse, da onde nós tiramos o tema dessa reflexão, ele foi escrito a uma igreja, a igreja da Laodiceia. Isso nos faz refletir se somos semelhantes ou não, como cristãos, semelhantes à igreja de Apocalipse. Se você já é de casa, cresceu na igreja, já tem anos, talvez décadas de caminhada com Deus, para você essas palavras devem pesar de uma forma um pouco diferente do que pesaria para aqueles que não são parte da igreja ainda. Mais importante, porque a porta que se fecha com mais frequência não é a porta daquele que nunca creu, mas é justamente a daquele que já creu e cuja fé vai esfriando, vai amornando até desaparecer. Essa é a porta que muitas vezes fecha por dentro. É a porta de quem já cria, mas foi sem perceber.
trancando a sua própria porta pelo lado de dentro. A rotina, né? Esfriando a fé, as desculpas, as dificuldades, o trabalho e assim por diante. O apóstolo Paulo escreve aos Efésios, uma outra igreja que precisava também ser lembrada de que aquele que bate a porta traz com ele a ceia. E Paulo escreveu aos Efésios: pela graça vocês são salvos. De novo ele está escrevendo a uma igreja. Pela graça vocês são salvos. Gratuito, gratuidade, dom, graça. Pela graça vocês são salvos por meio da fé. E isso não vem de vocês. É dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém se glorie. É dom gratuito de Deus. Aqui, nesse texto, o convite é para aqueles que já são parte da igreja também. Os Efésios, era uma congregação constituída. É um convite também para aquele que nunca ouviu ou aquele que ainda não é parte. É um convite para todos nós. Para recomeçar, se for preciso. Para iniciar uma caminhada de fé. É para manter aberta a porta do coração e receber com gratidão esse dom gratuito de Deus. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, aquele que bate a porta não é um juiz cobrando entrada, não é um pedágio cobrando pela nossa passagem, não. Aquele que bate a porta não é um juiz cobrando entrada, é um pai. É um pai que, na pessoa do seu filho, Jesus Cristo, já pagou o preço da nossa salvação. Já pagou o preço e prepara uma grande ceia, onde poderemos celebrar com Ele eternamente. Por isso, abra a porta do teu coração e sente-se à mesa com Cristo. Amém.